Olá, pessoal. Nosso grupo, que é composto por mim, pelo Olavo, Lamarck, Lucas e Matheus, vai falar sobre os transtornos mentais mais prevalentes na infância. Então, dentre eles, o transtorno de espectro autista. Eu vou iniciar nossa fala por ele, mas também na sequência iremos ver o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e, finalmente, o transtorno de oposição desafiante. Então, começando pelo transtorno do espectro autista, a gente coloca que a definição, ele é um distúrbio do neurodesenvolvimento, dentre tantos outros que existem. Ele pode e é importante que seja diagnosticado antes dos 3 anos. Então, não é só possível, como é importante. A gente vai ver mais para frente por que é importante. Um pouquinho de epidemiologia, prevalência global de 1% da população, mais ou menos, e é mais comum em meninos. E uma coisa bem presente nesse transtorno são os prejuízos que ele traz. Então, quais são esses prejuízos? De comunicação e interação social, principalmente, esse é o principal prejuízo. Mas também padrões restritos e repetitivos, isso em relação a movimentos estereotipados, comportamentos repetitivos, também dificuldade com alterações na rotina. Essas pessoas acometidas por esse transtorno sofrem muito com mudança de rotina. E ainda quando criança, é possível notar uma forma incomum de brincar. Então, por exemplo, um carrinho que é para ser usado lá, fingindo que é um carro andando numa estradinha ou no chão. Tem criança que passa até pelas paredes, tudo bem. Ou brincar ali de boneca, uma boneca que você finge que está dando mamar, que está trocando fralda, que está fazendo dormir. Essa criança, ela costuma enfileirar. Ela coloca um atrás do outro, então quem está de fora do contexto e olhando para aquilo pode achar uma estranheza. E muitas vezes esse é um dos primeiros sinais que leva os pais a procurar ajuda médica. Esse transtorno, ele no DSM-4, que é o que esteve em vigência imediatamente anterior a esse que está em vigência agora, que é o DSM-5, ele colocava várias outras manifestações, né, individualmente denominadas, como estão aqui: autismo de alto funcionamento, autismo atípico, infantil, de Kanner, transtorno de Asperger e o desintegrativo da infância. E tem mais alguns outros ainda que acabamos não colocando aqui. Então eles eram tratados separadamente, classificados separadamente. O DSM-5 ele juntou tudo isso numa única manifestação, que é esse que nós estamos falando aqui agora, que é o transtorno do espectro autista. Então, espectro, essa palavra já traz, né, o significado, pelo menos em relação à amplitude de manifestações desse transtorno. O espectro é o quê? É uma faixa, e dentro dessa faixa, várias amplitudes, diferentes gravidades, vários graus de acometimento. Então, a etiologia ainda não está totalmente determinada, definida, estabelecida, mas sabe-se que tem um componente genético muito importante. Já vista a observação de que em gêmeos monozigóticos chega a passar de 60% o acometimento de um irmão quando o outro já tem. O outro apresentou, ou seja, tem que ter uma carga genética muito consistente para gerar esse índice. São alterações dos cromossomos 7 e 15, geralmente, que estão presentes. E é comum a comorbidade com outras síndromes, por exemplo, Prader-Willi e Angelman, que também são síndromes que têm como base defeitos nesses cromossomos 7 e 15 também. Tem também o componente ambiental. Então, por exemplo, idade parental,
avançada. A gente sabe que, por exemplo, síndrome de Down também apresenta esse fator de risco. Aqui também ele aparece. Um baixo peso ao nascimento. A exposição do feto ao ácido valproico. A mãe sendo tratada, esse fármaco, o feto exposto também é um fator de risco importante. E uma coisa para se colocar aqui é que não há relação estabelecida com a tríplice viral. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque existe a gente sabe que existe esse movimento de pais que tentam impedir e convencer outros pais a fazerem o mesmo, a imunização. Então, no caso aqui da ESER, que é a sarampo, cachumba e rubéola, levantou-se aí, veiculou-se pela mídia que havia uma interligação da vacinação com a ocorrência do autismo, mas não há estudo que comprove isso. É importante salientar isso aqui também. Na fisiopatologia, é notado o seguinte, né? Bom, vale a gente lembrar que o desenvolvimento do sistema nervoso central ele ocorre ali na formação, durante a gênese, ali na gestação, mas se prolonga com muita intensidade após o nascimento até os 2 anos. Tem crescimento ainda de desenvolvimento do tecido nervoso, do sistema nervoso central, estabelecendo novas sinapses, o processo de mielinização está acontecendo ali ainda. E nota-se o seguinte, nas crianças que são afetadas por esse transtorno, que dos 6 aos 14 meses, o perímetro cefálico ele apresenta medidas acima do percentil. Então, há um crescimento maior do que o esperado. E esse aumento de volume é decorrente do crescimento exacerbado do telencéfalo, do corpo amidaloide e do cerebelo. Crescimento acelerado. Dá a impressão até que isso seria uma coisa boa, né? Mas ele está associado ao subdesenvolvimento de circuitos. Então, os circuitos são anormais. Então, essas ligações, né, entre essas áreas neurais, elas não estão bem estabelecidas. E essas áreas, elas são responsáveis pelas funções superiores. Quais são alguns exemplos dessas funções? Linguagem, que vai ter um acometimento ali no transtorno do espectro autista, e emoções. Então, como é que se dá o diagnóstico? Aqui a gente achou um pouco complicado no DSM-5, mas a gente vai tentar destrinchar aqui para vocês. Então, um primeiro critério, déficit na comunicação e interação social. Isso aqui é uma condição persistente que acontece em múltiplos contextos. Por exemplo, a conversa, a comunicação. O texto lá cita prosódia, né? O que é prosódia? Prosódia é aquela conversa sem emoção, sem acentuação. Você não sabe se a pessoa está descrevendo um evento triste ou feliz. Tem que esperar toda a história para concluir, para tirar sua conclusão. Na entonação não tem expressão facial, não tem contato visual. Essas pessoas evitam o contato visual. Inclusive é um critério ali, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho mais para frente. Então, expressão facial prejudicada, com tudo isso tem dificuldade de fazer amigo, tem dificuldade de se ajustar em contexto. A gente sabe que comportamento é um contexto familiar, da sua casa, ou num contexto da escola, ou aqui num seminário desse que nós estamos fazendo, no ambiente de trabalho, ou na praia, ou dentro de um cinema. Cada lugar você tem que se comportar de um jeito, e eles têm essa dificuldade de se ajustar. Eles não têm essa percepção que tem que ter um comportamento diferente para cada contexto. Acaba se comportando sempre igual da mesma forma, e isso vai gerar problemas, vai gerar constrangimento, gera problema para eles e também para as outras pessoas que estão ao redor ali. Tem também os padrões restritivos e repetitivos, que são fundamentados em comportamentos, interesses, atividades. O que apresenta aqui? Estereotipias, por exemplo, motoras e verbais. Então, faz movimentos, profere algumas frases, são algumas falas ali desconectadas do contexto.
Então, quem está ali por fora acaba não entendendo direito, né? Existe uma hipo ou uma hiperreatividade sensorial, tanto ao toque, ao estímulos, estímulos auditivos, visuais, sabor, né? A criança, nem sabor, o exemplo que eu dar é diferente. A criança não come, por exemplo, brócolis. Só que aí você descobre que ela não come brócolis porque ele é verde, não é porque ela não gosta. Se tivesse como você fazer um brócolis azul ou vermelho, talvez ela comesse. Então, o que a gente observa? Que o comum é você não querer comer algo pelo sabor, não pela cor do alimento. Então, eles têm esses interesses fixos. E é difícil sair dessa rotina. Eles sofrem, né, como eu comentei, para sair dessa rotina deles. Que às vezes precisa, né? Então, assim, não é difícil, diante disso que eu apresentei até aqui, imaginar que eles têm um prejuízo social significativo. Eles são muito prejudicados socialmente. E é importante também, como critério diagnóstico, como em todas as outras doenças que a gente estuda, a exclusão de outras causas. Por exemplo, uma deficiência intelectual, um atraso global do desenvolvimento, coisas que podem estar associadas, podem apresentar conjuntamente, mas tem que observar se não é isolado e pode estar havendo uma confusão de diagnóstico ali. Importante, eu deixei destacado aqui para vocês nesse quadrinho, características diagnósticas podem ser influenciadas por intervenções, compensações e apoio, ou a falta deles. Então, pode ser uma influência positiva ou negativa. Ou seja, uma criança que está bastante afetada pelo transtorno, mas tem um apoio muito eficiente, tanto de profissionais quanto da família, de repente pode haver uma situação ali que você nem perceba o transtorno. E do outro lado também, às vezes a criança tem um transtorno leve, mas é uma falta de apoio por condição social, por condição cultural, enfim, não existe o apoio ali, algo que poderia fazer o dia a dia daquela criança diferente, não existe, então ela pode se apresentar pior do que o esperado, né? Então existe essa influência muito, muito grande na determinação do diagnóstico. Então aí, ó, existe uma formulinha aí, né? O critério A e o critério B foi o que eu falei ali atrás, no slide passado para vocês, né? Prejuízo de comunicação, interação, padrão restrito de comportamento, interesse e atividade. O C e o D são meio parecidos, parece que eles são separados por uma gradação, né? O C limita o funcionamento diário e o D prejudica, ou seja, parece que o D é um pouquinho mais impactante que o C. E o E, prejuízos excedem as dificuldades esperadas. Ou seja, você tem você tem uma expectativa de um quadro clínico diante daquela situação, mas ele apresenta mais prejuízo do que aquele. Então, você tem aquele critério ali para compor essa formulinha diagnóstica, que é a soma de todos, sendo que o A e o B definem o nível de gravidade, que ele é estratificado em nível 1, nível 2 e nível 3, conforme a dificuldade que ele vai apresentar naqueles dois critérios mencionados ali em cima, A ou B. Então, como é que a gente fecharia ali? Vamos compor o diagnóstico. De que forma? Então, tem esses especificadores, que é o nível de gravidade, aquilo que eu comentei ali atrás, os itens A e B, que vai dar nível 1, 2 e 3 de gravidade, e tem que associar as comorbidades, que são bastante comuns. Então, comprometimento intelectual, de linguagem, além do que ele já apresenta, ainda mais impactado com a comorbidade. E algumas doenças aí, principalmente essas genéticas, né? Esclerose tuberosa, síndrome, né? Do Down, X frágil, alcoólica fetal, aquelas que eu já mencionei ali atrás, Prader-Willi, Angelman. E no exame físico, o que daria para tirar de informação é essa macrocefalia decorrente daquele crescimento anormal naquele período de 6 a 14 meses, crescimento acelerado, vai apresentar um perímetro cefálico um pouquinho, de percentil um pouquinho maior do que o esperado para a idade. Pode haver dismorfismo, porque exatamente pela associação desse transtorno com outras doenças, principalmente genéticas. E é legal também fazer esse exame complementar, esse PEAT, né, que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico,
que é um teste da função auditiva, que não depende do paciente, principalmente porque é aplicado em faixas etárias bem iniciais. E aqui a gente trouxe para vocês um instrumento de triagem, porque isso que está descrito nesse quadrinho azul, a gente tirou lá do DSM-5. Então, para vocês verem como uma coisa ficou meio solta ainda. Apesar dessa revisão, a interpretação que a gente tem é que ficou um pouquinho aberta ainda. Talvez vão ter novos critérios aqui para diante. Isso é esperado, né, em qualquer instrumento de diagnóstico. Então, diz assim: instrumentos padronizados de diagnóstico do comportamento com boas propriedades psicométricas, incluindo entrevistas com cuidadores, questionários e medidas de observação clínica, estão disponíveis e podem aumentar a confiabilidade do diagnóstico ao longo do tempo e entre clínicos. Ou seja, mas ele não fala quais são esses instrumentos. Então a gente encontrou esse aqui, que é o MCHAT. Aqui sim é uma sigla do inglês, né, que é Modified Checklist for Autism in Toddlers, que é um checklist, né? A gente usa tanto essa palavra que talvez nem precisasse traduzir, mas checklist é uma lista de verificações modificada para o autismo em crianças. Você vê que aqui ainda usa o autismo, né, que é aquela denominação lá do DSM-4 ainda. E o que é isso? É uma triagem universal. Por que universal? E aqui cabe um destaque, né? Eu acho assim, legal a gente fazer um link com o exame de rastreio, que é muito usado no câncer, né? Rastreio de câncer de colo de útero, de mama, de próstata, enfim, tem vários exames de rastreio aí, que significa o seguinte: você examinar, passar por um exame alguém que não está doente. Só que tem lá faixas etárias, tem grupos específicos. Aqui não é uma triagem universal, que todas as crianças, independente de apresentar qualquer sintoma, devem passar por um teste desse tipo. Esse foi escolhido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, aqui no Brasil, e também é escolhido pela Associação Americana de Pediatria. E existe uma lei, que é a Lei 13.438 de 2017, dizendo que o SUS é obrigado a fornecer instrumentos de diagnóstico, instrumentos de rastreio para doenças específicas e neurológicas. Nós já temos lá aquele teste do pezinho, o teste do olhinho, da orelhinha, e tem também esse aqui que é obrigatório, fornecido pelo SUS. Se não é, tem como exigir, porque existe uma lei para isso. Ela é aplicada geralmente pelo pediatra. Por quê? Porque é a faixa etária adequada ali para o teste, e são crianças que não apresentam sintomas. Respondida pelos pais responsáveis nessa faixa etária aqui de 18 a 24 meses. E é um teste online. Então você submete o teste e aparece um resultado ali para ver se tem que ir para frente com a investigação ou se não apresenta nenhum indício que a criança possa ter esse transtorno. Importante também, como qualquer outra doença, estabelecer o diagnóstico diferencial. Então tem aí síndrome de Rett, mutismo seletivo, deficiência intelectual, que pode ser uma comorbidade, né? Esquizofrenia, eu lembro que a professora comentou na aula que ela deu sobre esse tema, que é uma ocorrência muito rara em crianças. Mas, por ter algumas semelhanças, como, por exemplo, ela surge após um período de desenvolvimento normal. Então, a é normal para a gente esquizofrenia. No caso do transtorno do espectro autista também. Pode apresentar depois de um período de desenvolvimento normal. Então, pode confundir ali. Tem um pródromo ali na esquizofrenia de prejuízo social e interesses atípicos. Então, também meio parecido. Outra coisa que pode confundir é que o indivíduo acometido pelo transtorno do espectro autista, ele tem interpretações concretas de perguntas. Então, ele não tem ele não entende a conotação das frases. Não tem aquelas figuras de linguagem que a gente estudou para fazer a prova do Enem, né, de elipse, de metáfora, hipérbole, ironia.
Então ele lê, ou então ele ouve a palavra e o sentido está na palavra. Então não adianta ter entonação, não adianta tentar fazer com que ele entenda o contexto que ele não entende. Então, por exemplo, se você fosse perguntar lá para suspeitando de uma esquizofrenia, você ouve vozes quando está sozinho? Esperando que um esquizofrênico que tem alucinação auditiva responda positivamente. Mas a criança com transtorno do espectro autista também pode responder, eu ouço. Porque ele está pensando o seguinte, tem dia que eu fico em casa sozinho, a televisão está ligada, e fala alguma coisa, estou ouvindo voz e estou sozinho. Então ele não consegue entender que há uma nuance na pergunta, ele responde ao pé da letra, vamos dizer assim. Não pode ver, eu sei que é um detalhe assim, difícil de acontecer, mas eu estou reproduzindo para vocês o que tem na literatura. E excluir outros transtornos, naturalmente, né? De linguagem, de comunicação social, de movimento estereotipado. Tudo isso tem também no transtorno do espectro autista, mas tem que ver se, em alguns casos, não são manifestações isoladas, então que são diferentes, né? O TDAH também apresenta alguma confluência aí, pode ser confundido. E o tratamento. O tratamento é basicamente terapia cognitivo-comportamental da área da psicologia. O que eu achei assim um pouco utópico, né? E, na verdade, nós não fomos pesquisar se ocorre assim ou não pelo SUS. Ele fala que tem que ser intensivo, uma carga de 40 horas semanais. Isso é muita coisa, em termos de carga horária, né? Pelo menos. Isso é a carga horária de um trabalhador, praticamente. 40 horas semanais. São 8 horas por dia, de segunda a sexta. Ou seja, uma vigilância quase que o tempo todo ali da criança durante a semana. Mas ele serviria para melhorar o desenvolvimento da linguagem e também a função social, que são as partes que a pessoa com esse transtorno é mais afetada. E início precoce, preferencialmente antes dos 3 anos. Por isso a importância, né, de se aplicar aquele teste, de ter esse início, de ser possível e importante o diagnóstico e também o tratamento. Pode também ser associado a uma terapia farmacológica. Seria assim, como se fosse a gente vê nesses quadros virais, né? Quadros virais, né? Tratar com sintomáticos. Aqui parece assim, fazendo uma analogia meio grosseira, bem grosseira. É só para a gente entender melhor, né? Você vai tratar o quê? Amenizar comportamentos inadequados, sintomas alvos. Então, o que a pessoa tem ali? Tem muita agitação, tem muita ansiedade, tem depressão. Então, você pode entrar com uma risperidona, que também é usado para TDAH, também é usado para esquizofrenia, mas também alguns outros antidepressivos, ansiolíticos, coisas desse tipo aí. E para a gente fechar esse assunto aqui, prognóstico. Então, aqui seria uma conclusão bem óbvia, sabe? Se apresentar comorbidade de deficiência intelectual e comprometimento de linguagem, o prognóstico é pior. Esse transtorno ele não é degenerativo, então, quanto antes for diagnosticado e quanto antes for iniciado o tratamento, melhor prognóstico. O contrário também é verdadeiro. Quanto mais tardio diagnóstico e tratamento, pior o prognóstico. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Esse que é tão famoso, né? Tanto se fala sobre, e a gente fica feliz por um lado, pelo tanto que se fala, e um pouco triste por outro. O que está acontecendo? A associação do TDAH com alguns comportamentos, eles estão levando a muitos falsos diagnósticos. O que acontece? Eu já vou definir aqui para vocês, mas tem essa ligação total com a hiperatividade, né? E com o não conseguir fixar-se em uma determinada atividade ali. E aí, os pais vendo isso e sendo tão famoso o TDAH, tanto os pais quanto escolas fazem um diagnóstico, um falso diagnóstico, em cima, por exemplo, de uma criança que é muito agitada, ou que não está indo bem na escola, né? E a gente vai ver que segue-se alguns padrões, mais para frente a gente vai falar isso, para a gente chegar nesse diagnóstico, né?
Então, o TDAH é uma das possibilidades diagnósticas quando o profissional se encontra diante das queixas, né, de um comportamento diferente para aquela faixa etária, né, não esperado para aquela faixa etária e para aquele padrão de inteligência, e que isso vai acarretar um prejuízo no desenvolvimento da criança, né, seja ela nos diferentes domínios aí de integração social. Então, dentro da definição, a gente tem um padrão de desatenção, né, própria para essa idade. Então, como eu falei, um comportamento discrepante com hiperatividade e impulsividade dentro de um padrão persistente e que vai ter uma duração, um período mínimo aí de 6 meses. Bom, falando sobre a epidemiologia do TDAH, ele tem início na infância, antes dos 12 anos, uma prevalência de 3 a 5% em crianças e 2,5% em adultos. Então a gente vê aí uma maior prevalência em crianças, né? E tem predomínio no sexo masculino, é 2 para 1 nas crianças e 1,6 para 1 nos adultos. O grande problema é que, apesar dessa prevalência ser de 3 a 5% em crianças, pesquisas mostram que um total de até 50% dos pais que apresentam as preocupações com os filhos pré-escolares nesse sentido deixam de procurar ajuda nessa época da alfabetização. Então, por mais que a gente imagine aí os registros estejam de 3 a 5%, a gente tem artigos mostrando que 50% dos pais não têm a preocupação, mas não procuram ajuda. Agora, falando um pouquinho sobre a etiologia do TDAH, a gente tem aqui 4 pontos importantes, que primeiro é uma predisposição genética, né? Então, crianças que têm parente de primeiro e segundo grau apresentam 20% a mais de chance de ter o TDAH. Um outro fator aqui é a adversidade ambiental. Quando a gente fala em adversidade ambiental, que a gente está falando ali na formação da criança, a gente está falando principalmente no período intrauterino. Então, mães que fazem abuso de álcool, fumo, tiveram traumas, tanto psicológicos quanto traumas físicos na barriga, existe maior possibilidade, maior probabilidade do filho desenvolver TDAH. A questão psicossocial aí principalmente envolvido, porque o que acontece? Na formação do indivíduo, quando a gente pensa em crianças, a gente pensa neles ainda tendo uma formação tanto social quanto física, cerebral. Então, os fatores dos determinantes sociais em saúde, além dos fatores, por exemplo, aí nos psicossociais, crianças criadas em orfanatos que sofreram abuso na infância, mostram-se com maior probabilidade de desenvolver o TDAH também. E, por fim, na etiologia, as alterações neurobiológicas, principalmente associadas aqui, como a gente colocou aqui na imagem, ao lobo frontal, né? Esse lobo que ele faz o grande responsável aí pelo planejamento das ações, né? Então encontrou-se lobos frontais atrofiados, mais atrofiados, tá bom? E com atrofia em um dos lados do lobo frontal ou com irregularidades, tá? Também encontrou-se em crianças com TDAH diminuição dos receptores de dopamina, além da quantidade diminuída de dopamina. O TDAH é também conhecido como síndrome hipercinética, no antigo DSM, e é uma doença crônica, heterogênea de origem multifatorial. E ela apresenta aqui esses 3 sintomas. Desatenção. A desatenção se refere àquele indivíduo que tem dificuldade de iniciar uma tarefa, de manter-se engajado, de concluir uma tarefa. É um indivíduo que tem uma alta distrabilidade, ou seja, ele não consegue ter um foco em uma coisa específica para aquele momento, porém ele pode ter foco em outras, só que não são coisas adequadas àquela situação. Exemplo, na escola, o indivíduo não foca na professora, mas ele foca no pássaro, numa imagem, certo? E é o indivíduo que na vida adulta, ele apresenta aí muito esquecimento, dificuldade com compromissos, com horários, certo? Com horários também. E a hiperatividade, como o próprio termo já fala,
é aquele indivíduo que tem um excesso de movimentação, inquieto, tem dificuldade de ficar inativo. Consequentemente, por ele ser hiperativo, dele ficar muito inquieto, ele é impulsivo. É um indivíduo que não consegue adiar uma ação. Geralmente ele tem que fazer naquele momento. Por isso são pessoas que interrompem falas, que atravessam falas. São pessoas que não conseguem esperar até para atravessar a rua. Por isso é perigoso quando criança. E o DSM-5, ele traz que o TDAH ele é dividido em 3 subtipos. O subtipo de apresentação combinada, que é quando o indivíduo ele apresenta todos esses 3 sintomas. É importante frisar aqui que o DSM-5 traz a hiperatividade e a impulsividade juntos, como se fossem 2 facetas do mesmo sintoma, certo? Então, esse indivíduo que tem todos esses sintomas, esses 3, ele tem uma apresentação combinada. Há também a apresentação predominantemente desatenta, que é quando o indivíduo ele tem a maioria dos seus sintomas ou todos os seus sintomas na desatenção. São só sintomas de desatenção. Tem a apresentação predominantemente hiperativa e impulsiva, que é quando o indivíduo tem a maioria ou todos os sintomas hiperativos ou impulsivos. Daí também o TDAH ele tem outra classificação, que é quanto à gradação desses sintomas, que pode ser leve, moderada ou grave. O que vai predizer isso é o grau de prejuízo que esses sintomas trazem à vida social, acadêmica e familiar daquele indivíduo. Então, quanto maior o prejuízo familiar, acadêmico, até financeiro, mais grave é o TDAH dele. É importante frisar que, com o passar do tempo, indivíduos adultos eles tendem a ter os sintomas de TDAH mais estáveis, certo? Então, como é que é feito esse diagnóstico? O DSM-5 traz vários critérios que eu vou explicar logo após, que na desatenção ele traz 9 sintomas de desatenção que podem estar presentes, tem que ter pelo menos 6 sintomas desses. Na hiperatividade e impulsividade ele também traz 9 sintomas, que pelo menos 6 desses têm que estar presentes na criança, quando é adulto baixa para 5, certo? E no exame físico é possível verificar a alteração da coordenação motora fina, que é aquela que depende do cerebelo. E na ressonância magnética é possível muitas vezes ver assimetria cerebral, redução do volume do córtex pré-frontal, como foi bem explicado pelo Ribas, o córtex pré-frontal é o que está envolvido aí nessa sintomatologia, e a redução dos núcleos da base, que os núcleos da base são os principais produtores de dopamina no sistema nervoso central, e a gente sabe que a dopamina é o principal neurotransmissor afetado em quem tem TDAH. Então aqui, os critérios do DSM, certo? Temos aqui, critério A, desatenção. É a desatenção, bem aqui, desatenção. Que a gente tem nas linhas 9 sintomas, e aqui 2 colunas, uma para a escola e outra para casa. Por quê? Porque o DSM exige que essa sintomatologia tem que estar presente há pelo menos 6 meses, e pelo menos em 2 ambientes diferentes, certo? E aí você vai perguntando à mãe do indivíduo, ou quem levá-lo, quais desses sintomas ele tem. Então você vai marcando. Se ele tiver 6 sintomas desses em mais de um ambiente, já caracteriza um TDAH. E se for predominantemente só de desatenção, então é uma apresentação predominantemente desatenta, certo? Se for um adulto, basta 5 apenas. Aqui eu tenho mais 9 sintomas, só que são 9 sintomas de hiperatividade e impulsividade. Repete-se a mesma lógica do outro. Você vai questionar aqui esses sintomas, se o indivíduo apresenta em mais de um ambiente, e aí se ele tiver pelo menos 6 quando criança, está diagnosticado com TDAH, e se tiver pelo menos 5 quando adulto, está também diagnosticado com TDAH. O critério B diz respeito ao aparecimento dos sintomas. O DSM-5 traz que ele é taxativo que esses sintomas têm que ter surgido na infância, antes dos 12 anos, certo? O critério C diz respeito ao aparecimento dos sintomas, o contexto. É aquela história lá, tem que estar pelo menos em 2 contextos diferentes, escola, trabalho, vida social e em casa. O critério D refere-se ao impacto na qualidade de vida. É importante para fazer aquela gradação entre leve, moderado e grave. Quanto maior o impacto na qualidade de vida, quanto maior o atraso que esse indivíduo tem perante a sociedade, mais grave é.
E o critério E diz respeito ao diagnóstico diferencial. É importante, para definir que é TDAH, excluir todos os outros transtornos. E é até importante ver se não tem associação, porque constantemente o indivíduo que tem TDAH ele pode apresentar outros, como o transtorno opositivo desafiante, que é o próximo transtorno que será falado. E também, às vezes, o indivíduo ele tem um quadro do espectro autista, e pode ser confundido com TDAH, ou pode ter ambos, esquizofrenia, idem. Né? Por isso é importante fazer esse diagnóstico diferencial. E comorbidades, que frequentemente esses indivíduos podem apresentar também. Epilepsia, retardo mental, depressão e etc. O tratamento ele se dá em 3 eixos. Psicossocial, como é uma doença multifatorial, também vai exigir um tratamento multidisciplinar, com assistente social, porque engloba também orientação à família, já que a família vai ser afetada, tem que ter um cuidado maior especial, e com acompanhamento psicológico e psiquiátrica. Psicológico, geralmente os psicólogos lançam mão da terapia cognitiva comportamental, no qual ele irá definir metas para aquele indivíduo, e de acordo com que ele for cumprindo essas metas, ele vai recebendo recompensas. O contrário também ocorre. Se ele não cumprir as metas, ele deixa de ter essas recompensas. O farmacológico, nós temos aqui o tratamento, que geralmente se utiliza as anfetaminas, metilfenidato e lisdexanfetamina. Mas o tratamento de primeira escolha é com metilfenidato, porque ele tem uma janela terapêutica maior e, consequentemente, uma tolerância melhor. Então, ele vai apresentar menos efeitos adversos. Ambas essas anfetaminas elas podem apresentar distúrbios do sono, perda de apetite e irritabilidade. Porém, a lisdexanfetamina, por ter uma tolerância menor, é o que apresenta mais frequentemente esses efeitos adversos, tá? E aí elas têm essas apresentações. Esse aqui ele tem o nome comercial de Ritalina e Concerta, e a lisdexanfetamina de Venvance e Elvance. Daí tem essas apresentações de 10, 20, 30 e 40, e a Venvance de 30, 50 ou 70, sendo que a dose máxima é 70 mg para a lisdexanfetamina. Alguns artigos de revisão trazem que o metilfenidato está relacionado com surgimento de surtos psicóticos ou a piora de quadros como esquizofrenia, autismo. Porém, estudos mais recentes, meta-análises mais recentes, trazem que isso é inconclusivo, certo? Então, e ambos eles estão ligados a efeitos adversos cardiovasculares. Porém, com ajuste de dose é possível ajustar isso some. Por isso ele não é tão clinicamente preocupante. Só que é indicado fazer um acompanhamento cardiovascular desses pacientes que estão em tratamento, certo? Com esses 2 fármacos. Então, a gente ficou com o transtorno de oposição desafiante ou desafiador, o TOD. Inicialmente, a gente vai aqui colocar um caso, né, para ilustrar esse transtorno. Luiz, de 4 anos, natural de Parnaíba, foi encaminhado pelo pediatra para avaliação depois que seus pais se apresentaram reclamando de agressões por parte de Luiz. Ele usa apenas frases de 1 ou 2 palavras para se comunicar, de difícil entendimento. Seus pais trabalham longas horas em emprego de salário mínimo. Eles têm 5 filhos no total, com idade de 1, 4, 8, 10 e 12 anos. Os pais de Luiz relatam que ele nasceu de uma gestação de 8 meses, pesando 1.890 gramas. A mãe tinha hipertensão grave no final da gravidez. Embora seus marcos motores tenham sido pontuais, Luiz não disse suas primeiras palavras até os 3 anos de idade. Ele ainda não aprendeu a usar o penico e dorme na cama com seus pais. Os pais de Luiz reclamam que ele fica zangado e agressivo com o mínimo de provocação. Ele bate, chuta, morde e faz birra se não conseguir o que quer. Ele frequentemente faz coisas que sabe que seus pais consideram irritantes, como gritar e fugir do supermercado. Ele não obedece aos comandos dos adultos, gritando não e fugindo. Certa vez, ele fugiu no estacionamento de uma loja e quase foi atropelado por um carro. Seus pais temiam que o serviço social fosse chamado. Os pais de Luiz estão preocupados que ele comece a estudar no próximo ano, já que atualmente não podem deixá-lo em casa nem com uma babá devido ao seu grave mau comportamento. Então, qual que é a definição? É um transtorno perturbador de controle de impulso e de conduta, caracterizado por frequente e persistente humor irritado, hostil,
comportamento argumentativo ou desafiador e ou de vingança, que é a definição que a gente tem aí no DSM-5. Então, a etiopatogenia. A literatura que a gente consultou, ela fala de duas causas, né? Uma envolvendo uma causa genética, que está relacionada com o polimorfismo nos genes, né? Nesses genes que a gente está vendo, o gene da MAUA e o gene RDR4, que está envolvido com o transportador de dopamina. E também temos os fatores ambientais, ou seja, temos um indivíduo com uma carga genética que pode favorecer o desenvolvimento de TOD, e aí insere-se esse indivíduo num ambiente que as condições ali, né, favorecem para que seja manifestada essa doença nesse indivíduo. E aí, nós temos aqui, né, nessa ilustração aqui, os genes, como a gente falou, no centro de tudo, né? E aí temos outros fatores ambientais envolvidos, como, por exemplo, o pré-natal. No caso do Luiz, a gente teve um pré-natal difícil. Existem questões no pré-natal que estão relacionadas com o TOD, como, por exemplo, abuso de drogas, violência, essas questões de saúde no pré-natal, como diabetes, hipertensão, é um pré-natal de alto risco. Temos aí a família, né, as questões familiares, como divórcio, questões de relacionamentos familiares, a questão da própria estrutura da família com relação à parte socioeconômica. No caso do Luiz, a gente pôde ver que ele tem uma família com uma estrutura ali econômica bem delicada. Os pais dele ganham um pouco e tem uma família grande, né, para sustentar. E aí nós temos também a questão do ambiente escolar, por exemplo, né, das amizades dessa criança, as crianças do convívio, né, do convívio dela. Temos aí o bullying presente, né, a rejeição entre os iguais, né? E por fim temos o ambiente que engloba tudo isso que eu já falei. O ambiente, por exemplo, pode ser um ambiente violento, como por exemplo uma favela no Rio de Janeiro, onde uma criança vai estar experimentando, vivenciando quase que cotidianamente mortes, tiro, enfim. E a etiopatogenia também, na literatura que a gente consultou, ela apresenta algumas teorias e expõe essas teorias, essas três, como as mais aceitas atualmente. Tem a teoria do apego, que fala em fatores ambientais que interferem no vínculo afetuoso, né, afetivo. A criança não forma aquele vínculo afetivo com o seu cuidador, devido a fatores ambientais. Temos a teoria dos ciclos coercitivos, que ela fala que reforços de comportamento negativo ocorrem até que a criança ganhe, se tornar excessivamente negativo, ou seja, o cuidador dele, né, o pai, por exemplo, tem um comportamento agressivo, essa criança revida, ele tem um comportamento mais agressivo, ela revida também até que ela, né, se torne, como o autor cita, né, excessivamente agressiva. E temos a teoria do comportamento, do processamento de informações sociais, aí que ela sugere que as crianças com problemas de comportamento perturbado, elas já percebem e interpretam, né, as informações do meio e tomam essas decisões de maneira que aumenta a probabilidade de desenvolverem comportamentos agressivos. Essa última teoria, o autor cita que ela é mais relacionada para adolescentes, então a gente usa ela mais em adolescentes. A epidemiologia, né, é uma doença bastante comum, ocorre em 3 a 10% da população, e aí ela atinge mais meninos do que meninos numa relação 1,5 para 1. Predispõe a outros tipos de problemas, como abuso de drogas, violência doméstica, outros problemas desse tipo, e também problemas legais. Pode se transformar em transtorno de conduta, o Matheus vai falar disso mais adiante, e ela ocorre também, né, junto disso, né, como uma doença concomitante, né, com TDAH, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em aproximadamente 50% dos casos, metade dos casos. E aí temos também que em meninas, né, em mulheres, favorece o aparecimento de transtornos relacionados à ansiedade e ao humor, né, como depressão. Então, gente, como vai ser a apresentação de um quadro, né, de um indivíduo que tem TOD? A gente vai estar lá no consultório, vai chegar um pai, né, vai chegar a mãe e vai falar, olha, meu filho ele fica com raiva por besteira, ele me questiona, tá certo? Ele não me respeita, ele se vinga, tá certo? Ah, meu filho ele estava com o primo, né, também pequeno, tomando sorvete,
e sem querer o primo derrubou o sorvete. Ele foi lá, né, ficou com muita raiva e derrubou o sorvete do primo, certo? Então a gente vai ter apresentações envolvendo esses 3 pilares, tá certo? Um humor raivoso, um comportamento de questionar, de desafiar uma autoridade, tá certo? Por exemplo, para crianças e adolescentes, quem seria a autoridade? Seria os pais, né? Seria um professor dentro da sala de aula. E essa índole vingativa, né? De se vingar, de ser maldoso. Então, para a gente ter o diagnóstico, a gente vai ter que ter pelo menos 4 dos sintomas, desses sintomas apresentados nesses 3 pilares, tá certo? Ou seja, no humor raivoso a gente tem 3 sintomas, né? No comportamento desafiante a gente tem mais 4 e na índole vingativa a gente tem mais 1. Então a gente, com 4 desses, a gente faz o diagnóstico, certo? Mas isso tem que ser feito, né? Esses sintomas têm que ser apresentados por pelo menos 6 meses e tem que ser para uma pessoa que não seja o irmão, tá certo? Além disso, a gente também tem que ter essa alteração, né? Provocando sofrimento para o indivíduo, para a família ou então para as pessoas que cercam esse paciente, tá certo? Outra coisa é que a gente também tem que excluir outras possíveis causas, como, por exemplo, o uso de drogas, ou então outros transtornos, tá certo? Uma observação aqui, crianças comumente apresentam um humor mais raivoso, tá certo? Então, para as crianças menores de 5 anos, a gente vai ter que ter esses sintomas diários, tá certo? Por pelo menos 6 meses. Já para aquelas crianças que têm 5 anos ou mais, a gente tem que ter esse sintoma por pelo menos uma semana, por pelo menos uma vez na semana, por 6 meses, tá certo? Então, a gente tem que ter essa observação, já que as crianças, frequentemente, costumam ter esse humor mais raivoso, certo? E um especificador, né, seria a gravidade dessa condição, a gravidade do TOD. O TOD, ele vai ser dividido em leve, moderado e grave. Isso diz respeito aos locais em que o paciente apresenta os sintomas. Num TOD leve, a gente vai ter o paciente apresentando o sintoma em apenas um ambiente. Por exemplo, meu filho ele apresenta esses sintomas apenas quando está na escola, ou então apenas quando vai na casa da avó, ele vai frequentemente na casa da avó e apresenta esses sintomas quando está lá, certo? Já na moderada, a gente vai ter pelo menos 2 ambientes, né, o paciente, né, a criança apresentando os sintomas. Meu filho apresenta os sintomas em minha casa e na escola, então em minha casa e na casa da avó, tá certo? E já no TOD grave, né, a gente vai ter aí em pelo menos 3 ambientes, tá certo? Então, continuando um pouco com a clínica, com as apresentações. Frequentemente, gente, a gente vai ter os pais relatando que os filhos, eles se comunicam pouco, né? Fazem aí o uso de poucas palavras. Meu filho, ele não fala muito comigo, né? Ele não se abre, ou então ele demorou muito para poder vir falar, né? A gente vai ter também alterações, né, de comportamentos pontuais, por exemplo, o xixi, né, em relação ao xixi e dormir sozinho. Meu filho, ele faz xixi na cama, querendo, tá, gente? Isso é querendo, né? A enurese não, que é involuntário, certo? Ele faz xixi querendo na cama, ele não sabe usar o banheiro, quando está no meio das pessoas, ele faz xixi, né, querendo. Em relação a dormir sozinho, ele não dorme sozinho. Quando ele dorme com a gente, ele fica bolando, né, fica caminhando ali em cima da cama. Então, a gente, como também já citado, vai ter problemas no pré-natal, lá nessa história pregressa. A gente vai encontrar aí problemas de hipertensão na gravidez, uso de drogas pela mãe. A prematuridade também é muito frequente, né? E também, como já foi falado, o ambiente familiar desfavorável, principalmente no que diz respeito aos pais que têm longas jornadas de trabalho, né? Que ficam muito distantes dos filhos, que possuem rendas menores, tá certo? E aqui, voltando lá para o Luiz, a gente vai ter aí, então,
essas apresentações clínicas, né? Então a gente vai ter os pais estão sob estresse econômico e pessoal, né? Ou seja, os pais eles trabalham por longas horas, né? Tem um emprego ali que ganha salário mínimo. Tem 5 filhos, né? Ou seja, são 7 pessoas dentro de uma casa. Então a renda per capita cai mais ainda, tá certo? Então a gente também tem fatores de risco de pré-natal, por exemplo, a gestação, né? Também foi de 8 meses, o baixo peso a nascer, essa hipertensão que a mãe teve, atraso no desenvolvimento da linguagem, né? O Luiz veio falar, as crianças falaram com 3 anos de idade, tá certo? Outra coisa, né? O desenvolvimento da linguagem também, ele fala apenas poucos, né? 1 ou 2 palavras, como a mãe relata aqui, certo? E o principal diagnóstico diferencial, gente, do TOD, né? Seria o transtorno de conduta, né? O transtorno de conduta e o TOD, eles são condições em que a criança ele vai desafiar o adulto, tá certo? Ele vai contra o adulto. Entretanto, o TOD é de uma natureza menos grave, tá certo? No transtorno de conduta, a gente vai ter aí uma criança que agride animais, que agride frequentemente pessoas, tá certo? E, além disso, para poder diferenciar, a gente tem que o TOD inclui aí uma desregulação emocional, como foi falado, né? Uma criança que facilmente fica irritada, fica raivosa. Já no transtorno de conduta, a gente não teria isso, né? Então, o transtorno de conduta é o principal diagnóstico diferencial do TOD. O tratamento consiste basicamente na TCC, né? Na terapia cognitiva comportamental. E a gente vai ter esses pilares, né, da TCC, o gerenciamento do comportamento, né, isso aí por parte da conduta com o psicólogo, né, o gerenciamento do comportamento pela família, que seria com o componente familiar, e esse tratamento cognitivo. Então, eu trouxe aqui um exemplo que seria, que para mim, ao meu ver, é muito importante, que seria esse gerenciamento do comportamento por parte dos pais, né, que seria a atenção diferenciada, né. A atenção diferenciada, ela vai envolver a atenção positiva, a ignorância ativa e o recreio, né? Na atenção positiva, a gente vai ter aí os pais dando valor, né, dando atenção, mostrando que estão atentos àquelas falas, às ações do filho que são positivas, são coisas legais, tá certo? Já na ignorância ativa, a gente vai ter, como descreve na literatura, realmente ignorância. A gente vai ignorar aquilo que a criança está fazendo de errado, né? Por exemplo, ele queria que eu fizesse, meu filho queria que eu fizesse uma coisa, eu não fiz, e ele começou a ficar irritado e chorar, né? Então eu vou lá e ignoro. E o recreio seria justamente esse aumento do lazer, né, dos pais com o filho. Geralmente, né, como foi dito, esses pais eles têm longas jornadas de trabalho, ou seja, ficam pouco tempo com os filhos. Então, esse recreio também seria fundamental, esse lazer aumentado, né, com o filho. E o prognóstico, gente. Como também já foi falado, o prognóstico da TOD geralmente precede o transtorno de conduta, tá certo? O transtorno da conduta. Claro, o transtorno da conduta é algo mais grave. Se for diagnóstico, o TOD for diagnosticado mais precocemente, for tratado corretamente, né? A gente vai ter uma diminuição dessa evolução, mas geralmente o TOD vai evoluir para transtorno da conduta, tá certo? A gente vai ter risco aumentado aí para transtorno de ansiedade e depressão também. E aqui ocorre para aquelas crianças que têm humor irritável. Lembra lá dos 3 pilares do diagnóstico? Né? A gente tem que ter 4 sintomas daqueles, né? Da índole vingativa, do humor irritável, então, da oposição, né? Então, a gente tem que ter, dentro dos 4 sintomas, um sintoma que seja humor irritável, né? Para poder ter um maior risco para transtorno de ansiedade e depressão, tá certo? E outra coisa muito importante é que as crianças e adolescentes com TOD, eles são sinônimos de adultos com problema, tá certo? Então, vai ter, sim, problemas aí nas várias searas aí da vida, tá certo? Profissional, pessoal, então, sim, é sinônimo.
E também na literatura traz que a gente tem um risco aumentado para o suicídio. Outra coisa muito importante é que as crianças lá na hora do diagnóstico, que na hora de preencher lá os 3 pilares e preencheram todos os 3, né, elas têm, né, ocorrem ou então tem aumento de risco para desenvolver o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá certo? Então, esse ponto é algo que já foi falado também, mas que é muito importante. Então, gente, foi isso. Essas são nossas referências, certo? E espero que tenham gostado.